Olá, tudo bem? Professor Billy Cursos, direto ao assunto. Polímeros de adição. Polímeros de adição são macromoléculas resultantes da combinação de monômeros sem que haja perda de massa. Repita, sem que haja perda de massa. São obtidos mediante reações de polimerização por adição, isto é, por meio da soma dos reagentes. Repita, por meio da soma dos reagentes. Nesse tipo de reação, geralmente o monômero é formado por moléculas com átomos de carbono ligados por duplas ligações que, ao serem quebradas, permitem a união sucessiva das moléculas do monômero, gerando um único produto. A formação do polietileno a partir do etileno é um exemplo de polimerização por adição. O polímero formado é utilizado na fabricação de brinquedos, garrafas e sacolas plásticas. Atenção! O produto resultante, no caso, é o polietileno, a partir do monômero chamado etileno, isto é, o etileno submetido a uma polimerização através de um catalisador gera o polietileno, beleza? Provavelmente você já viu esta pecinha em uma sacola plástica. Não esqueça! Os sacos de lixo que utilizamos são feitos de polietileno. Em 1931, cientistas produziram uma borracha sintética mais resistente que a natural, chamada de neopreno. Ela é produzida por reação de polimerização do cloropreno, C4H5Cl. Cloropreno gera neopreno a partir ou através da polimerização, onde o cloropreno é o monômero. Mais uma vez que através da polimerização vai gerar o neopreno. Óleos e graxas causam deformações na borracha natural e podem destruí-la. Já o neopreno é resistente à gasolina e, por isso, utilizado em mangueiras de combustível. Seu emprego mais comum é na confecção de trajes térmicos de surf, mergulho e outros esportes aquáticos. Não esqueça, a roupa de neopreno, um excelente isolante térmico, protege os surfistas da água fria. Agora veremos alguns polímeros de adição, onde o monômero é o eteno ou etileno, o polímero, o polietileno. Usos típicos: frascos plásticos, canos, brinquedos, fios de isolamento, recipientes. Monômero, propeno ou propileno. Polímero, polipropileno. Usos típicos: fibras para carpetes, redes de pesca, cordas, relva artificial para camuflagem, seringas de injeção, alguns painéis de automóveis. Lembrando que estamos nos familiarizando com alguns polímeros de adição. Monômero cloreteno ou cloreto de vinila. Polímero, policloreto de vinila, ou mais comumente conhecido como PVC. Tubos para encanamento, mangueiras, artigos de couro sintético, películas para embalar alimentos são os usos típicos. Monômero, acrilonitrila. Polímero, poliacrilonitrila. Usos típicos: fibras de roupas, tapetes, tapeçarias. Monômero, estireno. Polímero, poliestireno. Usos típicos:
isopor, copos para bebidas, isolantes térmicos. Lembre-se que estamos vendo alguns polímeros de adição. Repita. Alguns polímeros de adição. Monômero, tetrafluoretano, polímero, teflon. Usos típicos: recobrimento antiaderente para utensílios de cozinha, fita veda-rosca para encanamentos. Polímeros de condensação. Repita. Polímeros de condensação. Os polímeros de condensação são obtidos mediante reações de polimerização por condensação em que os monômeros, ao se unirem, liberam água, abre parênteses, ou outra substância de estrutura simples, fecha parênteses. Os polímeros de condensação podem ser constituídos de um único tipo de monômero, resultando em um homopolímero, ou de dois tipos diferentes, resultando em um copolímero. A formação do amido a partir de glicose exemplifica a reação de polimerização por condensação. Quando duas moléculas de glicose, C6H12 ou 6, se unem, forma-se a molécula de maltose e desprende-se água. A maltose pode continuar adicionando moléculas de glicose nas suas extremidades, originando o amido, que é o polímero. Acompanhe o desenho. A formação do amido a partir de glicose exemplifica a reação de polimerização por condensação. Quando duas moléculas de glicose, C6H12 ou 6, se unem, forma-se a molécula de maltose e desprende-se água. A maltose pode continuar adicionando moléculas de glicose nas suas extremidades, originando o amido, que é o polímero. Glicose, monômero. Glicose, maltose, dímero. Amido, polímero. Unidade recorrente, C6H10O5. Outro exemplo de polímero de condensação é o nylon, um copolímero sintético, obtido pela polimerização do ácido hexanodioico, ácido adípico, e da hexan 1,6-diamina, hexametilenodiamina, 2 pontos. Monômero 1, ácido adípico. Monômero 2, hexan 1,6-diamina. O grupo carboxila da extremidade da molécula de ácido adípico pode reagir com o grupo amino da extremidade da molécula de hexan 1,6-diamina, liberando uma molécula de água. Repita. O grupo carboxila da extremidade da molécula de ácido adípico pode reagir com o grupo amino da extremidade da molécula de hexan 1,6-diamina, liberando uma molécula de água. Caviar. Caviar é uma fibra sintética de aramida, polímero resistente ao calor e 7 vezes mais forte que o aço. Graças a essas propriedades, sua aplicação é bem ampla. É utilizado na fabricação de cintos de segurança, cordas, construções aeronáuticas, coletes e capacetes à prova de balas, além de raquetes de tênis. Ainda sobre o nylon, uma das extremidades da molécula formada possui um grupo amino, capaz de reagir com outra molécula de ácido adípico,
A outra extremidade apresenta o grupo carboxila, que pode unir-se a outra molécula de hexametilenodeamina. Assim, por meio de reações sucessivas, é que se forma o polímero. Repita, ainda sobre o nylon. Uma das extremidades da molécula formada possui um grupo amino, NH2, capaz de reagir com outra molécula de ácido adípico. A outra extremidade apresenta o grupo carboxila, que pode unir-se a outra molécula de hexametilenodeamina. Assim, por meio de reações sucessivas é que se forma o polímero. Fórmula do nylon 66. A descoberta do nylon teve grande repercussão em virtude de esse polímero possuir propriedades semelhantes às da seda e de poder ser utilizado na fabricação de roupas, cordas, etc. A importância da descoberta foi tamanha que durante a primeira venda de meias de nylon realizada em Nova York em 1940, foram comercializados 4 milhões de pares em algumas horas. No entanto, com o início da Segunda Guerra Mundial, sua fabricação se voltou para aplicações militares, por exemplo, na confecção de paraquedas. Os poliésteres. Repita. Poliésteres são igualmente polímeros de condensação, muitos usados na fabricação de fibras artificiais. Formam-se por reações de polimerização entre ácidos carboxílicos e alcoóis. Os poliésteres são utilizados na fabricação de fibras sintéticas. Com elas se confeccionam tecidos para maiôs e roupas de inverno. E na de plásticos, como os empregados na fabricação de garrafas de água. Alguns polímeros de condensação: monômero, siloxona, polímero, polidimetil silicone. Usos típicos: bicos de mamadeiras, próteses médicas, toucas de natação, colas selantes. Monômero, fenolformaldeído. Polímero, baquelite. Usos típicos: cabos de ferramentas, carapaça de eletrodomésticos, cabos de panelas, peças de automóveis. Polímeros de rearranjo. Polímeros de rearranjo resultam da reação entre monômeros que sofrem rearranjo nas suas estruturas químicas, conforme ocorre a polimerização. O representante mais comum desse tipo de polímero é o poliuretano, que entra na constituição de espumas rígidas ou flexíveis, fibras, vedações, preservativos, assentos para automóveis, isolante térmico de paredes e refrigeradores, carpetes, calçados e peças de plástico rígido. A polimerização que forma o poliuretano pode ser observada na reação entre o diisocianato de parafenileno e o etilenoglicol mostrada abaixo. Diisocianato de parafenileno, etilenoglicol. Dependendo das características do material que se quer obter, parte-se de matérias parcialmente polimerizados. Parte-se de materiais parcialmente polimerizados como polióis e poliisocianatos, com diferentes massas molares. Ao misturar os reagentes da reação A e B, obtém-se a espuma de
poliuretano. Ao final da reação e depois de seca, a espuma pode ser cortada e utilizada, por exemplo, em revestimentos de bancos, forros e isolamento acústico. Para a obtenção de C na ilustração acima, utilizou-se um poliol. Pois bem, queridos alunos, concluímos aqui os assuntos vistos, que foi polímeros de adição. Vimos também polímeros de condensação e concluímos com os polímeros de rearranjo. Um abraço para todos. Quem falou aqui foi o professor Billy Cursos. Assunto que está sendo estudado, polímeros, os.